Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA, de Vair Gontijo, página 172. Entrega em 5 semanas é inaceitável. Compre as passagens ainda hoje. Esteja lá na empresa amanhã de manhã. Resolva o problema, disseram. Às 10 da manhã seguinte, depois de 1 hora de voo e 40 minutos de carro, eu estava na sala do presidente da empresa conversando com ele sobre nossa ordem de compra. Pedi para falar com o pessoal dele e mostrar a simulação da nossa ida para Marte e do que estávamos tentando fazer. Vou chamar os 2 gerentes das áreas envolvidas, vocês podem conversar com eles. Disse. Não, eu quero mostrar isso para o pessoal da produção também. Quero que todas aquelas mulheres que trabalham lá na linha de produção e que vão fabricar nossos componentes estejam presentes também. É essencial que elas façam parte dessa conversa, respondi. Nessa hora, eu estava lá como o homem da NASA, JPL, e como cliente dele. Isso tem um peso grande e, meio a contragosto, ele acabou concordando. Em meia hora, lá estava eu, na frente de umas 50 pessoas, inclusive gerentes de produção, e o pessoal que realmente estava produzindo nossos componentes. Haviam montado um projetor no refeitório e eu lhes mostrei o vídeo com a simulação da entrada na atmosfera, da descida e do pouso do nosso veículo em Marte. Você pode ver esse mesmo vídeo procurando no YouTube por MSL-EDL. Ao fim da exibição, muitos aplaudiram. Dava para ver que o rosto daquelas pessoas, o entusiasmo e a apreensão com que estávamos tentando fazer. Com as luzes principais do refeitório ainda apagadas, improvisei uma história. Nós vamos colocar esse veículo em Marte e vocês são uma parte essencial disso. Se os componentes que estão fabricando para nós não temos como fazer o radar funcionar e nada disso vai para frente. Por isso, esse é o trabalho mais importante que vocês já fizeram. É provável que nunca voltem a fazer algo tão importante. Daqui a 2000 anos, ninguém vai saber que nenhum de nós existiu. Até nossos ossos terão se esfarelado e voltado ao seu estado mineral. No entanto, é possível que arqueólogos humanos estejam trabalhando em Marte e eles vão achar essas espaçonaves antigas enterradas nas dunas marcianas. Se lá ainda não houver oxigênio, todas essas coisas que mandamos estarão preservadas e tão novas quanto o momento em que saíram da Terra. Eles vão pegar partes da nossa espaçonave, ficar maravilhados e dizer uns para os outros: olhe, isso é de antes da revolução picoeletrônica. É um exemplo da tecnologia mais primitiva já encontrada até hoje. Ainda assim, as mãos e mentes do passado não eram totalmente ignorantes. Apesar de sua tecnologia primitiva, as pessoas que construíram isso sabiam o que estavam fazendo. Mesmo com estes instrumentos rudimentares, conseguiram chegar até o planeta Marte naquela época dos grandes descobrimentos. Continuei dizendo a eles que estávamos em um ponto difícil do projeto MSL e precisávamos muito dos componentes que estavam construindo. Não poderíamos esperar mais 2 semanas nem atrasar a conclusão do radar. Caso contrário, colocaríamos toda a missão em xeque, correndo o risco de não sair da Terra em 2009. Eu quero que vocês deem o melhor de si para construir esses componentes com a melhor qualidade de que forem capazes no menor tempo possível. Eu confio que vocês vão terminá-los em 1 semana. 3 níveis de gerência acima de mim, lá no JPL, me mandaram aqui hoje para pedir urgência. Um silêncio absoluto. As pessoas não queriam falar nada, mas também não se levantaram. Pedi que acendessem as luzes e me dispus a responder as perguntas. Houve algumas, mas não muitas. Estavam meio atordoados com nossa simulação de chegada em Marte. Aquela tinha sido a primeira vez que viam como seus componentes seriam usados. Quando estávamos saindo da sala, uma das mulheres que trabalhavam na linha de produção colocou a mão em meu braço, me olhou bem nos olhos e disse: obrigada e boa sorte. Até cerca de 30 anos atrás, falávamos em microeletrônica. Hoje estamos na era da nanoeletrônica, porque os componentes de hoje têm estruturas 1000 vezes menores. A picoeletrônica não existe ainda e seria novamente 1000 vezes menor. Não é difícil imaginar que a nanociência e a nanoeletrônica vão evoluir para a picoeletrônica e se juntar à biologia molecular, criando uma nova ciência, algo como a biopicoeletrônica.
Ainda não podemos sequer imaginar os tipos de máquinas e inteligência que serão capazes de ser produzidos se tivermos a capacidade de construir componentes de computação com moléculas. Eu interpretei que ela havia entendido a enormidade do que estávamos tentando fazer e que também se sentia parte daquela empreitada de levar um veículo robotizado para Marte. Se todos naquela sala estivessem pensando da mesma forma, a minha viagem daria bons resultados. Eu não sei se foi boa vontade dos empregados ou pressão dos gerentes de processos e produção da empresa, mas houve um remanejamento de prioridades e em 3 dias me ligaram dizendo que estavam despachando os componentes para nós. Eu agradeci muito a pessoa que me ligou e pedi que também agradecesse ao presidente da empresa e aos empregados pelo empenho. Eu garanti que nosso lado estávamos trabalhando para fazer daquela missão um grande sucesso e que aquelas pecinhas iriam parar no planeta Marte e durar muitos séculos. Daí em diante, toda vez que eu me propunha uma data de entrega de algum componente e meu supervisor achava que o tempo era curto demais, eu brincava dizendo que eu estava subestimando a minha capacidade de persuasão. Desafios técnicos. Construímos então os 2 primeiros protótipos dos transmissores e receptores do radar, que foram testados e funcionaram a contento, apesar de ainda precisarem de alguns ajustes. Enquanto isso, a liderança do projeto MSL decidiu transferir a construção de todos os outros transmissores e receptores para outra empresa, porque não tínhamos pessoal suficiente para fazer isso e ainda dar conta de fabricar e montar mais de 200 tipos diferentes de placas de circuito impresso. O número já havia aumentado. Com essa terceirização, eu continuaria responsável pelos componentes e pelo know-how da montagem, mas passaríamos os detalhes e os componentes para esse novo fabricante. Isso facilitou nossa vida, porque sem ajuda realmente não teríamos como entregar os transmissores e receptores a tempo. A empresa fez um ótimo trabalho e produziu várias unidades que passaram pela qualificação de testes térmicos e de vibração, além das que foram usadas para montar um radar completo para testes, que nós chamamos de módulo de engenharia. Em seguida foram montadas as unidades do módulo de voo, que iria para Marte. Precisávamos de 6 pares de transmissores receptores para o módulo de voo e pedimos que eles produzissem 8, de forma que tivéssemos 2 sobressalentes. Em paralelo a esse processo, projetamos também um conversor de frequências para o radar. O projeto do circuito estava bem atrasado em relação aos transmissores e receptores, mas o pessoal envolvido era muito eficiente, de forma que foi possível recuperar o tempo perdido. Tínhamos mais liberdade para especificar as coisas de uma forma que achássemos melhor, o que, em geral, tornou mais fácil a construção dos conversores. O radar usa somente um conversor e os sinais dos 6 pares de transmissores receptores passam por ele. Por isso, esse componente é 6 vezes mais importante. Se falhasse, não importaria que todos os transmissores funcionassem corretamente. Fizemos mais um protótipo e a empresa construiu as unidades para o radar de testes e para o radar que iria no voo para Marte. Só então começaram os testes com o radar completo do módulo de voo. Tudo estava indo muito bem, até que um dos transmissores começou a apresentar um problema intermitente, que foi ficando cada vez pior. Depois de uma semana, ele parou totalmente de funcionar. Os outros continuaram funcionando sem problemas, inclusive os 6 que estavam no radar de testes do módulo de engenharia. Como tínhamos mais 2 sobressalentes, bastava trocar o que havia falhado, certo? Não. Tínhamos que descobrir por que aquele transmissor havia falhado. Em uma missão cara como essa, como o MSL, com tanta gente e tantos detalhes envolvidos, era imprescindível encontrar a causa dos problemas ou corríamos o risco de algo muito sério dar errado. Nossa dificuldade era o fato de esses transmissores terem sido montados em uma sala limpa, com filtragem especial para remover partículas de poeira do ar. Na verdade, um ambiente bem mais limpo do que a ala cirúrgica de um hospital. Depois da montagem, a cavidade do micro-ondas, onde ficavam os dispositivos eletrônicos mais importantes, havia sido soldada a laser. Ela não fora projetada para ser reaberta. A tampa metálica teria que ser cortada em torno de uma oficina mecânica. Porém, isso contaminaria todos os dispositivos eletrônicos lá dentro, e esse transmissor com certeza não poderia mais ser usado no radar.
Conversando com o pessoal da oficina mecânica que havia construído as caixas metálicas e soldado as tampas a laser, eles me ofereceram uma solução. Tínhamos que remover cuidadosamente o material da soldagem na borda da tampa, como se fôssemos abri-la, deixando-a ainda presa no lugar por uma linha de apenas 50 microns de espessura, um pouco mais fina que um fio de cabelo. Assim, a caixa não seria aberta no ambiente sujo da oficina mecânica. Poderíamos levá-la para uma sala limpa e aí sim usar o bisturi para cortar os últimos 50 microns de metal em volta da tampa e removê-la. Isso nos permitiria inspecionar o interior do transmissor. Em seguida, seria necessário montar firmemente a tampa de volta de alguma maneira, de modo que pudéssemos voltar à oficina para remover os pequenos fiapos de metal que ficaram na borda cortada pelo bisturi. Depois, seria possível soldar a tampa nova sobre a cavidade de micro-ondas e pronto. Quando fiz essa proposta ao pessoal do projeto do MSL, eles acharam muito complicado, mas não tinha outra opção senão concordar. Só não permitiram que fizéssemos o procedimento em nossa oficina mecânica no JPL, que provavelmente nem aceitaria o trabalho, porque os funcionários continuavam ocupados demais com outras tarefas. Como foi essa outra empresa que construiu as caixas e o soldou também, as tampas, são eles que devem fazer esse serviço lá na oficina deles, disseram. Fazia sentido, mas essa solução trazia mais um problema. Lá não havia uma sala limpa onde pudéssemos remover as tampas e trabalhar com os componentes. Era uma oficina mecânica, afinal de contas. Para piorar, a empresa ficava no Vale do Silício, a 1 hora de voo da JPL. Mesmo assim, a liderança do projeto decidiu que teríamos que levar o transmissor receptor até lá, para que afinassem a borda da tampa, trazê-lo de volta para o JPL para abertura e inspeção na sala limpa, e depois retornar à empresa para limparmos as bordas de fiapos metálicos na oficina deles. Um dos engenheiros do grupo foi até a empresa e voltou com o transmissor para nossa sala limpa. Quando foi aberto, aparentemente não havia nada de errado lá dentro, mas ele continuava sem funcionar. Já havíamos inspecionado tudo com microscópios e, mesmo assim, não encontramos nada. Estávamos em um beco sem saída. Até que uma das funcionárias do laboratório resolveu fazer uma inspeção com um microscópio de alta potência com capacidade de aumento de 100 vezes. Ninguém havia tentado isso antes porque era um procedimento muito difícil e considerado inútil. A caixinha metálica é funda e tem pequenas cavidades, o que torna complicado ajustar o foco do microscópio. Apesar disso, ela conseguiu descobrir que alguns capacitores, componentes eletrônicos minúsculos que parecem uma bolacha recheada, estavam com problemas. Esses componentes são feitos em massa e têm uma folha de material isolante recoberta por camadas de metal, tanto por cima quanto por baixo. Depois eles são cortados em quadradinhos de poucos milímetros de lado. O problema parecia ser a serra usada pelo fabricante durante esse corte. Não estava muito afiada e acabou deixando pequenos fiapos de metal em algum desses quadradinhos, desses capacitores. Os fiapos eram pequenos, extremamente finos. Medimos alguns e descobrimos que seu diâmetro ficava em torno de 13 microns, quase 6 vezes mais finos que um fio de cabelo. Apesar do problema em sua fabricação, esses dispositivos haviam passado tanto pelo controle de qualidade do fabricante quanto pelo nosso, e que em geral inspeciona tudo com microscópios, mas não com um aumento de 100 vezes. Nenhum dos técnicos que haviam trabalhado com esses componentes tinham visto os pequenos fiapos de metal. Em um desses capacitores havia até um pequeno fiapo metálico ligando a parte de cima à parte de baixo, um curto-circuito dentro do nosso transmissor. Por isso, ele parou de funcionar, ou parava intermitentemente. Outros capacitores também pareciam ter fiapos metálicos em uma das bordas, então todos foram retirados e trocados por novos, devidamente inspecionados e com uma garantia de que não teriam problemas. O nosso transmitor voltou a funcionar e decidimos que iríamos montar a tampa com parafusos mesmo, sem soldagem a laser. Felizmente, tínhamos feito furos em torno da borda por outro motivo, de forma que poderíamos usá-los para segurar a tampa. A grande pergunta agora era o que fazer com os outros 5 transmissores que já estavam integrados no módulo de voo, funcionando normalmente. Já estávamos atrasados na entrega do radar e não havia tempo para mais nada.
Entretanto, todos tínhamos ficado sob suspeita. Não poderíamos confiar que os outros 5 não apresentariam o mesmo problema. Durante a decolagem do foguete para Marte, por exemplo, se um desses transmissores houvessem restado pequenos fiapos metálicos que pudessem se mover com a trepidação, isso seria suficiente para causar um curto-circuito. Nesse caso, o radar não funcionaria e todo o trabalho do restante da equipe da MSL teria sido irrelevante. O fruto de todos nossos esforços terminaria como uma pilha de ferro velho na superfície de Marte. Dá para entender por que ficamos meio desesperados e quase em pânico, não é? Para nossa sorte, a liderança do projeto MSL decidiu que o risco era inaceitável e que deveríamos sim abrir os outros 5 transmissores e os sobressalentes para a inspeção. Além disso, o pessoal do MSL bolou um elaborado esquema para levar todos esses dispositivos para uma empresa responsável 2 vezes cada um. Os componentes usados para construir esses transmissores e receptores de micro-ondas não são muito caros nem especiais, custando menos de $5.000. No entanto, todos haviam sido comprados de lotes especificados com a qualidade para voo espacial. Precisávamos aproveitar o que já haviam sido testados e qualificados no JPL, pois não teríamos nem tempo nem mais peças para reconstruir os pares de transmissores e receptores do zero. Nesse ponto do desenvolvimento do radar, essas peças tinham um valor inestimável, maior que qualquer dinheiro do mundo. Por isso tivemos que tomar sérias precauções. Cada engenheiro só poderia levar 2 desses transmissores para a empresa e não poderiam viajar no mesmo avião que outro colega com a mesma missão. Chegando a São José, cada engenheiro deveria alugar o próprio carro e viajar sozinho até a empresa. Os transmissores receptores seriam bem empacotados na sala limpa do JPL, dentro de embalagens especiais que protegem contra descargas eletrostáticas. Em seguida, cada um seria colocado dentro de uma pequena maleta de 40 centímetros com o interior recoberto de espuma, para absorver choques mecânicos. Disseram-nos ainda que a maleta não poderia passar pelas máquinas de raio-x, nem ser abertas pela segurança do aeroporto. Para completar, como eu moro perto do Aeroporto Internacional de Los Angeles e há um voo que sai às 6 da manhã, eu fui escolhido para ser o primeiro a fazer isso. Daria 2 dias. Quando me deram essa bela notícia, minha primeira reação foi imaginar a situação: um estrangeiro, com sotaque como eu, viajando sozinho, chegando ao aeroporto sem malas para despachar. Então eu diria para a segurança do aeroporto que aquelas 2 maletas de mão que eu iria levar para dentro do avião não poderiam passar pela máquina de raio-x nem ser abertas por eles. Ou iriam rir da minha cara, ou iriam me prender na hora e me mandar para Guantánamo. Ao ouvir essa hipótese, meus colegas deram gargalhadas. A recomendação era que eu fosse bem educado, mas firme. Não poderia deixar, em hipótese alguma, que abrissem as maletas no aeroporto, porque aqueles eram componentes delicados, montados em uma sala limpa. Não poderíamos correr o risco de contaminá-los ou de receber cargas e descargas eletrostáticas. Além disso, é claro que iriam pedir a segurança do JPL para mandar cópias de todos os seus documentos para o aeroporto e combinar com os seguranças de lá. Eu não teria nada com que me preocupar. Como eu pegaria o primeiro voo às 6 da manhã, o JPL fica a quase 60 quilômetros da minha casa, não seria possível passar lá para pegar as maletas antes de ir para o aeroporto. A liderança do projeto MSL me perguntou se a minha casa era segura e se haveria algum risco caso eu levasse as 2 maletas com transmissor para casa, na véspera da viagem. Eu respondi que, a menos que algo extraordinário, como um terremoto, acontecesse, achava que eles estariam seguros, sim. Ficou combinado, então, que as maletas passariam a noite lá em casa, tanto antes quanto na volta da viagem. Quando eu cheguei e as coloquei com todo cuidado no chão da sala, meus gatos vieram, cheiraram e perderam logo o interesse por aquilo. Na manhã seguinte, ao chegar no aeroporto, eu estava meio apreensivo. Falei com o primeiro segurança da área do raio-x no terminal do embarque e me apresentei como funcionário da NASA. Disse que estaria levando para São José aquele material que fazia parte do veículo que iríamos enviar para Marte. Antes de eu ter chance de contar a história toda, ele me mandou sair da fila e conversar com o supervisor dele, que foi chamado pelo rádio. Quando eu vi o supervisor vindo na minha direção,
Eu já sabia que estava tudo certo, porque ele trazia folhas de papel na mão e reconhecia as cópias dos meus documentos. Fui muito bem tratado pela segurança todas as vezes que passei por lá em viagens com material da NASA.